Boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Opa, Pedro já entrou. Petrônio também, o nosso convidado. Então, gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma live aqui no perfil da Polidefenso, Indústria Química. Antes mesmo de chamar o nosso convidado de hoje, não deixe de solicitar o seu catálogo com os produtos Polidefenso, tá certo? Os produtos da linha profissional, todos eles com código da OTAN. Como é que eu faço para pedir esse catálogo, Rogério? É só você mandar um e-mail para comercial@polidefenso.com.br, poli com Y. Então vamos chamar o nosso querido Coronel Petrônio Gonçalves. Conversa para nós começarmos a nossa live de hoje, que eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedora, bem instrutiva. Boa noite, meu amigo Coronel Petrônio, como é que está o senhor? Tudo na paz? Tudo na paz, boa noite. Seja bem-vindo aí, já estamos com 15 pessoas já ao vivo aí com a gente, tá certo? E fora os outros que vão entrar no meio do caminho e aqueles que vão assistir nós pelo IGTV, ok? Então, Petrônio, Isso. seja muito bem-vindo, tá certo? Eu queria agora que você se apresentasse para quem não lhe conhece ainda. Já vi que teve muita gente aí já lhe saudando, né? Você é uma pessoa bem conhecida aqui na Polícia Militar de Pernambuco, em outras polícias aí no Brasil afora, né? Sou instrutor da Escola Nacional de Administração Pública, especialista em licitação, mas se apresente aí para os nossos espectadores. Bom, 53 anos, faço domingo agora, Vai ter sou bolo. militar, 32 anos de efetivo serviço, hoje já aposentado, casado, pai de 2 filhos, uma médica e um administrador de empresas, casado com Maria Gorete Cavalcante Araújo, e é isso. Estou aqui para servir. Exatamente. Então, meu chefe, o senhor trabalhou muitos anos aí na Polícia Militar de Pernambuco, na Secretaria de Defesa Social, na SERES, né, a Secretaria Executiva de Ressocialização, né, o sistema prisional. Por onde mais o senhor passou, né, trabalhando com essa parte de licitações? Bom, nesses 32 anos de efetivo serviço, eu passei bom tempo deles na área administrativa, sendo pregoeiro por 22 anos. Né? Minha última missão foi como ordenador de despesas do DASIS, é a Diretoria de Apoio ao Sistema de Saúde da Corporação, onde eu passei lá 8 meses. E na SERES, na SDS, na própria Polícia Militar, no hospital da Polícia Militar, eu fui pregoeiro, comprando e colaborando com a logística da corporação, né? Sempre fazendo com que a qualidade e o menor preço fossem respeitados. Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor também é um especialista, né, nessa área de licitações, o senhor tem um blog, né? Isso. Como é o nome do Eu blog? sou editor do blog O Mundo das Licitações Públicas, né? Eu tenho esse blog desde 2001 e esse blog, em sendo editor do Google, eu fomento todo dia, ou quase todo dia, um artigo lá. Na época que eu estava com muitas turmas, isso foi necessário porque havia uma necessidade de interação professor-turma e esse encontro virtual foi possível exatamente com o aparecimento do blog. Perfeito. Então, com toda essa experiência, o senhor já realizou diversos processos de inexigibilidade de licitação, com certeza. Alguns, alguns. Então, o processo de inexigibilidade é uma coisa que é previsto na lei, mas que muitos gestores públicos têm medo de fazer, né? Seja por Sim, desconhecimento, seja por achar que pode haver alguma coisa ilícita, alguma coisa errada, né? Então, qual seria o conceito do processo de inexigibilidade de licitação? O que é que ensejaria
realizar um processo de inexigibilidade de licitação e não fazer uma licitação pelos trâmites normais. Ok, a regra geral, Rogério, é fazer licitação, mas a própria Lei 8666, que regulamentou o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele já traz os casos especiais. Ele traz exatamente os casos em que o poder público ele fica impossibilitado de fazer a licitação por conta da inviabilidade de competição. E quando é que há uma inviabilidade de competição? A inviabilidade de competição ela ocorre, por exemplo, no caso do produto que vocês fabricam, quando o produto ele é patenteado, né? Existem condições que fazem com que esse produto, esse bem ou serviço, ele não seja licitável. Não há possibilidade de uma competição. Não pode haver um cortejo de ofertas. Isso vai fazer com que essa licitação fosse deserta, é retrabalho, né? Não é produtivo, é contraproducente, e a lei exatamente ela confere ao administrador público a observância do artigo 25 da lei de licitação, né? Então, a inexigibilidade de licitação ela é tipificada exatamente aí, quando o produto ele é único, tá? Quando o servidor observa que toda a documentação apresentada pelo fornecedor carreia para a não licitação, isso faz com que o processo de elegibilidade de licitação seja configurado. Agora, claro, tem que haver exatamente a configuração correta do objeto, né? Tem que haver a justificativa da compra, né? A justificativa do preço, a razão da escolha do fornecedor, aquele bem é necessário porque para a administração, onde é que ele vai ser utilizado, né? Isso aí faz com que esse processo de inexigibilidade ele seja configurado e a licitação é impossível, né? Então a gente pode enquadrar pelo caput do artigo, né, pela cabeça do artigo, ou por seus incisos. Outra possibilidade, por exemplo, da inexigibilidade é contratar serviços técnicos profissionais especializados, né? Contratar, por exemplo, um expoente no direito como Jacobi, contratar um grande artista através dele próprio ou do seu empresário, né? Então, se faz necessário que a empresa ou o seu representante apresente para todos os interessados, né? Para o público em geral, né? Qualquer do povo, a lei se manifesta assim, e a própria empresa, que não há possibilidade de competição. Então isso é comprovado através de quê? De documentos hábeis, confederações patronais, sindicatos, né? Que vão demonstrar ali que há uma exclusividade comercial e industrial. Ou seja, alguém fabrica, só ele fabrica, tá? E só aquela pessoa vende, tá certo? Então, isso aí faz com que há inviabilidade de competição. Entendi. Mas tudo nasce na especificação do produto, né? Porque se a gente fizer uma correlação com o artigo 15, né, inciso 1º, você tem que qualificar o produto por desempenho, né? Então, sempre os processos de elegibilidade que a gente faz para o PSI, né? Como o senhor bem falou, é um produto patenteado, mas não é só pelo fato dele ser patenteado. É porque ele tem desempenho e tem certificações que são únicas, só ele consegue realizar. Como, por exemplo, né, a gente fala muito de qual seria o produto análogo com ele. Seria um spray de pimenta. Então, vamos fazer uma licitação de spray de pimenta e de PSI. A gente sempre comenta que isso é algo que não é possível. Por quê? Porque o desempenho do spray de pimenta é um, o desempenho do PSI é outro, né? Como, por exemplo, você não pode fazer operações de recintos confinados, por exemplo, fazer uma extração, né, de um indivíduo que esteja agressivo dentro de um ônibus ou dentro de um posto de saúde. Você não pode fazer com spray de pimenta, né? É algo que você só pode executar com o PSI. Então, por exemplo, ele tem uma característica de desempenho que é única dele. Na questão de certificação, por exemplo, quando você tem
a questão de fazer uma retaguarda jurídica para a instituição, para o operador, né? É um documento único que o PSI tem, que é a nota técnica da Anvisa, né? Atestando que o produto é seguro para a saúde humana, né? E aí entra no critério de não letalidade efetiva, né? E não subjetiva. Sim. Então, são essas coisas, né? Primeiro nasce na justificativa da razão da escolha do produto. A partir daí é que naquele produto você vai verificar se tem a viabilidade de competição. Aí entra realmente o que o senhor falou aí, que é a questão da patente. Eu tenho um produto que ele tem desempenho único e ele é patenteado. Então, aí caracteriza sem sombra de dúvida uma inexigibilidade nesse caso? Sem sombra de dúvida. Nessa publicação da inexigibilidade, que ela pode ser contestada, né, o princípio da publicidade ele é exatamente atendido quando o resumo da aquisição é publicado. Nesse resumo, vai estar lá contido a razão da escolha do fornecedor, né, por que eu escolhi aquela empresa, quais documentações ela possui, e ela apresentou que fazem com que esse funil ele se afunile realmente e não há possibilidade de competição. Justificativa de preço, né? Aí alguém pode perguntar, mas se só um fornece esse bem ou serviço, por que o senhor vai fazer pesquisa de preço? A empresa que faz inexigibilidade, ela tem que manter o preço em todo o Brasil. O preço regular em todo o Brasil. O que pode variar são nuances de logística, tipo estados do norte, muito longe, né, onde o frete é mais caro, etc. Agora, o preço do produto ele tem que ser o mesmo. Né? Você sabe que a administração pública compra embutido, frete, carga, descarga, seguro, etc. Né? Então, nessa justificativa de preço, tem que haver exatamente o mesmo preço em todo o Brasil. Né? E essa carta de exclusividade vai demonstrar quem fabrica e quem vende aquele bem. Se mais de um vende aquele bem, não configura inexigibilidade. Por quê? Porque há uma viabilidade de competição entre eles. Né? Mas se isso não ocorrer, é caso de inexigibilidade. Tá? Então é a razão da escolha do fornecedor, justificativa de preço, né? Isso é pautado em diário oficial, para que o princípio da publicidade ele seja atendido e pode ser até contestado, mas tendo toda a documentação, não há necessidade de haver aí um litígio. Uhum. A questão do preço aí tem que haver transparência, né? Porque a inexigibilidade de licitação e a viabilidade de competição ela pode ser mal empregada para superfaturamento. E o gestor público precisa ter cuidado com isso, né, Coronel? Sim, com certeza. Né? Então... O gestor público, ele, com certeza, ele tem que primar pela qualidade da compra, né? Ele não pode cair em superfaturamento, ele não pode fazer com que aquele bem que adentre na logística do serviço público não atenda às necessidades, né? Ele tem que ver como um todo. Então o que comprar, por que comprar, como comprar, quanto comprar, a quem comprar, são perguntas e respostas aí que o gestor ele tem que fazer, o pregoeiro, ele tem que estar bem atento a isso e isso aí vai fluir de acordo com a lei, artigo 25, caput algum dos incisos, né? Uhum. Então, continuando, eu posso contratar por notória especialização, né? Eu posso contratar por serviços técnicos profissionais especializados, né? Eu posso contratar, por exemplo, um estado de Pernambuco, quem é o melhor advogado tributarista, né? Qual é o currículo dessa pessoa? Ele já tem trabalhos publicados? Qual é exatamente o arcabouço documental jurídico que ele possui? Isso vai fazer com que ele seja singular na matéria dele, né? Os serviços técnicos profissionais especializados já adentram aí da área de, por exemplo, engenharia técnica, engenharia consultiva, né? Algum problema que um engenheiro comum ele não alcance, mas aquele engenheiro altamente especializado com artigos publicados, etc. Ou seja, ele prova a singularidade do seu perfil e é contratado também pela inexigibilidade. E como eu falei, por último, a questão do artista, né? Por ele próprio, através do seu empresário, né? Claro, reconhecido pela mídia, né? Uhum. A gente está em época de São João, não vale contratar aquele trio de sanfoneiro da esquina, né? Realmente ele tem que ser reconhecido pela mídia, ele tem que ter discos, ele tem que ter
trabalhos aí na mídia. Isso. Então é o quê? Um Flávio José da vida, né? Um Petrúcio Amorim, um Luiz Gonzaga, se fosse vivo, e etc. Entendi. Então, se fizer um processo de inexigibilidade bem ancorado, bem fundamentado, e com esse cuidado com relação ao preço, não tem que ter medo de fazer processo de inexigibilidade, não. Nunca. Se a administração ela tiver algum receio de fazer a inexigibilidade, o que é que vai acontecer? A licitação vai ser deserta, vai ser retrabalho, ele vai perder tempo, né? E pode prejudicar o contribuinte, né? É o contribuinte que deve estar em cartaz aí, que deve ser exatamente a voz dele deve ser ouvida, né? As necessidades públicas devem ser atendidas, né? Então, essa necessidade pública em sendo atendida é porque a administração pública comprou bem, né? Uhum. Fez com que o dinheiro público, que é pouco, que é parco, né? Que não é abundante, ele seja bem empregado. Então, não tenha medo de fazer aquisições por inexigibilidade de licitação. Claro, o Tribunal de Contas vai auditar, ele vai observar, mas se você instruir o processo com todo o arcabouço documental, não vai haver problema nenhum, né? Uhum. Perfeito. Diante disso, deixa eu só fazer um comercial aqui da Polidefenso. A gente tem muito orgulho de dar toda a documentação necessária para fazer uma boa instrução de aquisição por inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso 1º, concomitantemente com o artigo 26, inciso 2º, inciso 3º. Né? Nós temos uma política de preço transparente, nossa lista de preços ela é pública, a cada carta de exclusividade, a cada declaração de exclusividade que nós recebemos, nós tomamos esse cuidado de dar transparência ao nosso negócio, né? Então, os preços da Polidefenso são transparentes, são justos, tá certo? São equilibrados, atendem a boa relação de custo-benefício, né? E está dentro do nosso código de ética. E fazer uma aquisição célere, né? Quando a gente fala especialmente de forças de segurança pública, isso às vezes é crucial, né, Coronel? Porque a demanda às vezes é urgente, né? Então, se você puder agilizar o processo de compra, né? Pode ser não, é uma grande vantagem aí para a força de segurança que recebe o recurso mais rapidamente. Não é isso? Rogério, eu diria a você que não manter um estoque de produtos essenciais à segurança pública é desídia administrativa, tá? O gestor público que não mantém estoques de produtos assim bem importantes para a sua seara, principalmente em segurança pública, quem trabalha em presídio, em guarda municipal, em polícia militar, deve manter sim o estoque. Claro, aquele estoque racional, para não perder o prazo de validade, né, como a gente tem visto por aí com certos produtos, né? Uhum. Então, esse gestor que realmente ele preza pelo dinheiro público, ele deve manter sim esse estoque, deve adiantar seus pedidos e fazer com que chegue a logística, a coisa seja distribuída e sua força policial, sua guarda municipal, sua Secretaria de Segurança Pública tenha realmente todos os insumos necessários à atuação da sua força. Muito bacana, muito bacana. Coronel, o senhor também tem experiência aí em convênios, né, com o governo federal. Sim, Conte um pouco para a gente aí dessa sua estrada. Sim, eu sou economista, né, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e trabalhei durante 22 anos na Polícia Militar nessa área de pregão, né, nessa área de compra. E, na oportunidade, a partir de 2001, que eu estava na Secretaria de Defesa Social, eu trabalhei na comissão de licitação e, ao lado da minha sala, ficava a gestão de convênios, né? Na época, a plataforma que geria, o sistema que geria as transferências voluntárias do governo federal para quem fosse interessado através dos editais, era o Siconve, né? Então, a gente pôde iniciar a nova secretaria, que naquela época, em 2001, estava se montando, né? Através de muito dinheiro da Senasp, né? Não só do estado de Pernambuco, mas 90%, eu diria assim, veio do governo federal. E
isso deu-se através de convênio, quer seja obra, quer seja reaparelhamento das forças de segurança, quer seja serviços, né? O próprio sistema Guardião, viaturas, ou seja, realmente a gente adquiriu bem, prestou contas, não teve problema nenhum, e a sociedade pernambucana ganhou com isso. Muito bom, muito bom. Inclusive, a gente está vivendo um momento singular agora, né? O Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Finalmente aí os recursos vão começar a chegar, né? E o que é que uma força de segurança tem que fazer para se candidatar ou se habilitar a receber esses recursos aí do Fundo Nacional de Segurança Pública? Ok. Tudo começou, Rogério, lá atrás, tá? Em 2007, através do decreto 6.170. E o tempo foi passando e esse decreto ele foi regulamentado e outras portarias regulamentaram a portaria 511, que foi alterada pela portaria 424 e portaria 558. Ou seja, nós temos duas portarias aqui, a 424 de 30 de dezembro de 2016 e 558 de 10 de outubro de 2019, ela alterou a forma das ordens bancárias que levam a transferência governamental do governo federal ao conveniente. Então, o que é que deve ser feito? Primeiro, o órgão, ele sempre tem cadastro na plataforma Mais Brasil. O SICONV, o antigo sistema de convênios do governo federal, ele migrou com o governo Bolsonaro para a plataforma Mais Brasil, tá? Mas tem todas as funcionalidades do sistema anterior, né? Ele teve aí aporte de alguns programas e a Guarda Municipal, a Secretaria, o prefeito, o governador, né, interessado nisso, deve manter sempre um setor de cadastro, né, um setor de captação de recursos, onde a primeira coisa é cadastrar o órgão na plataforma Mais Brasil, né? Então, o órgão, estando cadastrado, vai haver a possibilidade de acesso aos programas. O que são programas? Programas do orçamento, né? Você sabe que os instrumentos de planejamento e controle orçamentário são a lei do plano plurianual para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que são para 1 ano. E dentro do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, vai estar lá um programa exatamente para reaparelhamento de unidades de segurança, quer seja Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. E é muito importante esse setor de captação de recursos, porque vai ter acesso ao programa lá na plataforma Mais Brasil e vai poder se candidatar apresentando uma proposta. E nessa proposta vai ser analisada pelos técnicos da plataforma Mais Brasil, o órgão vai deixar de ser proponente. Em sendo aceita a sua proposta, ele vai ser conveniente, né? Ele vai ser um conveniado com o governo federal e vai receber através do OBTV. OBTV é Ordem Bancária por Transferência Voluntária da União. Vai ser aberta uma conta bancária para ele, né? E ele vai receber esses recursos e, de acordo com o plano de trabalho do convênio, ele vai poder fazer suas aquisições e vai poder reaparelhar a sua Guarda Municipal, a sua Polícia Militar, etc. Então, tudo isso daí vai via eletrônica, no caso, não vai nada papel. Isso. É tudo sempre tudo eletrônico. Isso. Tudo começa com esse cadastramento, tá? A pessoa jurídica interessada, quer seja ela um órgão, uma organização social sem fins lucrativos até, ela vai, exatamente na plataforma Mais Brasil, se candidatar a ser um conveniente. Em sendo aceito, ele vai procurar no programa disponibilizado por edital exatamente o perfil que se adequa à sua instituição. Tá? Então, se eu sou, por exemplo, uma guarda municipal e eu preciso adquirir produtos não letais, eu vou exatamente observar se aquele edital ele tem a possibilidade de eu receber recursos e fazer com que o meu órgão seja aparelhado. Tudo online.
Então ele vai apresentar a proposta, essa proposta ela vai virar convênio. Dentro dessa proposta tem que haver um plano de trabalho com exatamente a execução dele, né? Metas e fases, né? Ele, por exemplo, ele tem que absorver para o seu almoxarifado, ele tem que colocar lá produtos químicos de controle de distúrbio, produtos químicos para ocorrências individuais, etc. Então ele vai se candidatar colocando nas metas e fases do seu convênio, né, da sua proposta, como vai fazer essas aquisições. Então, num primeiro momento, ele vai adquirir isso. No segundo momento, ele pode até planejar uma instrução ao seu efetivo. Tá? E essa instrução ao seu efetivo vai ser também remunerada, né? O prestador de serviço vai ser remunerado também por esse convênio. Então, a equipe, o staff da Plataforma Mais Brasil vai receber essa proposta, em sendo aceita, vai ser transformada em convênio. Em sendo transformada em convênio, vai ter um cronograma de desembolso, de acordo com o plano de trabalho, né? Tem a linha do tempo, né? Ali que o convênio foi assinado, foi aceito. Nessa linha do tempo, ela vai haver o desembolso de acordo com as metas e fases que esse plano de trabalho ele for apresentado e for aceito pela Plataforma Mais Brasil, né? Em sendo aceito, vai haver um OBTV, uma ordem bancária por transferência voluntária para a conta do conveniente, e ele vai fazer as licitações ou a inexigibilidade ou a dispensa necessária para adquirir aquele bem ou serviço. Rogério, isso é tão importante que, ano a ano, milhares de prefeituras, de gestores, de órgãos não reaparelham as suas forças porque simplesmente desconhecem a Plataforma Mais Brasil. Porque simplesmente ignoram que o governo federal ele possui essa linha de crédito para reaparelhar. Isso é muito grave, porque a consecução dos objetivos do órgão público é exatamente atender o contribuinte, né? Então, está lá para ser conveniente, o governo federal é concedente disso aí, né? E está aberto para fazer, é só propor. O dinheiro está lá, né? Tem que estender a mão para ir buscar. Mas antes da gente dar sequência, Petrônio, deixa eu só saudar aqui as pessoas que estão presentes aqui na live. Bob, que está aí. O Reginaldo, lá de Fortaleza. Grande Guarda Municipal de Maracanaú. Forte abraço. Benilton, meu irmão, da Fundac da Paraíba. Muito boa noite. Tenente Coronel Dalberto, da Guarda do Recife. Quer dizer, hoje está lá na Secretaria Municipal, né? Está auxiliando lá a Guarda do Recife. O Agnaldo, nosso diretor, presidente, o inventor do PSI, viu, gente? Quando você recebeu o spray, né, para testar, para ver, né? Quando você recebeu o spray, a culpa não é de Rogério, é de Agnaldo, foi ele que inventou, tá certo? Então, Guilherme, o Luiz, o Israel, deixa eu ver quem mais aqui, muita gente, o chat está bem movimentado, hein? Está bem movimentado. Mas vamos lá, Petrônio. Dando sequência aqui, por tudo que você falou aí, tudo nasce num projeto técnico, que vai ser analisado tecnicamente, não é isso? Sim. Então, esse projeto ele precisa ser bem fundamentado, ele precisa ser bem trabalhado, porque também não adianta só cadastrar um projeto. Se o cadastro do projeto for um cadastro inadequado, ou o projeto não tiver consistência técnica, a captação de recursos pode resultar em fracasso, né? Sim. Existem detalhes nessa proposta, né? O sistema chama de proposta, mas na verdade é um projeto, como você falou, que devem ser observados, né? E que detalhes são esses? Para quem vai aquilo, né? É a justificativa. Ele vai ser usado onde, para quê, quando, qual a importância dele, né? E existe a possibilidade ou não de ser a fundo perdido. Eu quero deixar bem claro aqui que não é um empréstimo do governo federal. Tá? O que pode acontecer
é que o governo federal, no programa respectivo, ele exigia uma contrapartida do governo municipal, do governo estadual. Essa contrapartida não ultrapassa os 10%. Tá? Então, se o projeto for de R$1 milhão, o órgão só vai entrar com 100 mil, o que é muito bom. Claro, né? com certeza. Que é muito bom. Você está recebendo então, 90% de recursos, né? Você não tem que olhar o que você está pagando, você tem que olhar o que você está recebendo, às vezes, né? Isso. E pode ser, Rogério, a fundo perdido. Pode ser que esse convênio, que esse programa saia sem necessidade de contrapartida. Entendi. Tem essa possibilidade também. Isso, a gente tem que observar o edital. O que é que o edital diz? Né? É nesse edital que vai estar lá patente que pode ser adquirido tanto material permanente quanto material de consumo. Né? O seu material entra em material de consumo. Tá? Entendi. E o treinamento entra em outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Né? É isso. Mas mesmo a fundo perdido, o dinheiro você não pode gastar ao bel prazer, né? Você tem que... Não. Você, por exemplo, você não pode pegar esse dinheiro que você recebeu do governo federal e alocar em outro tipo de investimento, por mais justo que seja. Isso é possível? Não, não. É o seguinte, o orçamento público, como eu falei, ele é descrito nos instrumentos de planejamento e controle orçamentário, né? A lei do plano plurianual, a lei orçamentária, a lei de diretrizes. Então, se você não atentar à rubrica orçamentária respectiva, você vai estar caindo em improbidade administrativa. Né? Se você não obedecer exatamente à alocação do recurso ao qual ele foi concebido, porque quando o governo federal ele autoriza esse convênio, ele está dizendo assim, ó, eu estou te dando esse dinheiro aqui para você sanar esses problemas na sua cidade, reaparelhar uma guarda, fazer com que essas ocorrências que a guarda municipal ela atende, elas realmente, o guarda municipal ele tenha toda a aparelhagem, o mecanismo necessário para a consecução dos seus objetivos. Então, se ele for gastar com outra coisa, ele vai entrar em alcance, né? Ele vai ser alcançado pela legislação e nunca mais vai poder firmar convênio com o governo federal. Toda proposta que vira convênio tem que ser obedecido o plano de trabalho. E nesse plano de trabalho vai estar lá o cronograma de desembolso. Nesse cronograma vão haver as datas de repasse, né, do concedente, que é o governo federal, para o conveniente, que é o órgão que recebeu aquele dinheiro, e ele vai gastá-lo de acordo com o que foi previsto. Se isso não for feito, a prestação de contas vai exatamente ser glosada e o gestor público vai ser responsabilizado. Então, isso é uma rubrica que não pode ser alterada. Então, você está sendo conveniente do governo federal, você vai ter que cumprir o seu plano de trabalho. Entendi. E se não cumprir o plano de trabalho, pode ter que devolver o dinheiro, vai para a lista de negativados, né? Vai para uma lista negra também. Vai entrar no CADIM, né? No Cadastro de Inadimplentes, e vai entrar na lista negra do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União. Todo esse pessoal vão abrir procedimentos administrativos que podem reverberar em ações judiciais, né, para a devolução daquilo. Aí vai entrar Polícia Civil com inquérito, no caso do governo federal vai entrar a Polícia Federal, né? Realmente o dinheiro vai ter que ser gasto para o que ele foi concebido, né? O programa, ele foi concebido, aquele programa ele concebeu a aquisição disso aqui e você vai ter que gastar com isso. Você não pode alocá-lo em outra coisa. Entendi. E essa prestação de contas não é somente na questão financeira, não, né? É questão realmente de execução daquilo que você acordou dentro do projeto. Confere? O que é uma prestação de contas, Rogério? O órgão, ele vai ter que, pelo princípio da segregação de função pública, ele vai ter que dar nome aos bois, né? Ele não pode deixar tudo na mão de um servidor só. Então vai ter que haver o fiscal de convênio, né, do órgão da Guarda Municipal, vai ter que ter o gestor financeiro, o ordenador de despesas, o cadastrador de proposta. Esse pessoal,
sendo executado o plano de trabalho, sendo o cronograma de desembolso feito, as licitações, as dispensas ou inexigibilidades feitas, vão chegar as documentações. Através do upload, no próprio sistema, na plataforma Mais Brasil, ele vai fazer carga de toda essa documentação. E, após a execução do plano de trabalho, ele terá 60 dias para prestar contas. É um prazo bastante razoável. E o último passo antes da prestação de contas é exatamente a execução do convênio. E o sistema foi concebido para que, quando ele for executado, toda essa documentação ela vai sendo colocada através de upload e vai desembocar exatamente aí para uma célere e boa prestação de contas, tá? Uhum. A prestação de contas nada mais é que exatamente você demonstrar para onde foi o dinheiro. Por exemplo, você adquiriu produtos não letais, tá? Que foi alocado no almoxarifado X através da nota fiscal Y, né? No verso dessa nota fiscal vai constar lá um carimbo do almoxarife recebendo aquilo ali, né? Ele vai dar exatamente o ateste que recebeu e a distribuição daquilo ali. Então, o gestor público ele pode tirar fotos do seu estoque. Ele, na prestação de contas, ele vai poder fazer com que a liquidação da despesa seja mostrada lá. O que é que significa liquidar a despesa? Através de um OBTV. É mostrar que realmente aquele dinheiro, daquela fase, daquela meta do plano de trabalho foi executada com aquele, após a licitação, após a dispensa, após a inexigibilidade e o vale. Né? Então, feito isso, toda a documentação vai ser feita um upload e vai ficar à disposição para os técnicos da plataforma Mais Brasil. Isso deve ser feito precisamente após 60 dias do encerramento do convênio. Tá? E nessa prestação de contas, segue a chancela de todos os responsáveis, né? O ordenador de despesa, o fiscal de convênio, o gestor financeiro, né? Essas pessoas que, como eu falei, não podem ser uma, tem que ser realmente várias pessoas. Existe o princípio da segregação de função pública. Um mesmo servidor público ele não pode estar alocado todas essas funções. Então, cada um tem a sua importância nesse procedimento, nesse processo, que vai exatamente culminar, que vai terminar com a prestação de contas e realmente vai chegar ao governo federal para análise, né? E o governo federal, ele pode, ao receber a prestação de contas, ele pode aprovar, ele pode devolver para ajustes, né? E vai reverberar aí em prestação de contas, como o próprio nome está dizendo. Entendi. Uma coisa que você falou aí que é interessante é que não é um trabalho de uma pessoa só, né? Você precisa ter diversas pessoas trabalhando nisso, né? Na prefeitura. Você tem o próprio prefeito, que é o responsável por firmar o convênio, né? De fato, ele é o mandatário, né? Da prefeitura, né? Ou o secretário de Estado, se for uma secretaria de Estado. Mas a gente tem uma pessoa importante nisso daí, que aí é o chamado responsável técnico, né, pelo projeto. Né? Sim. De certa forma, você tem o quê? Você vai ter a pessoa do setor financeiro, né, você tem o fiscal, do convênio, né, que vai fazer o controle interno, né, mas você tem aí o responsável técnico, né, pelo projeto, que vai estar realmente responsável pela execução, né, direta daquele projeto. E ele quem vai estar municiando os demais profissionais, né, para que se tenha uma prestação de contas adequada também. Né? Então, isso. Vamos fazer aqui um paralelo com a prefeitura, por exemplo. Perfeito. A equipe de captação de recursos, ela vai ter um link com a Guarda Municipal, né? Uhum. E outro link com a Comissão de Licitação. Né? Porque não é que o governo federal depositou dinheiros nessa conta que está dispensada a licitação. Tá? Só se for o caso. Né? Ou inexigível a licitação, se for o caso. Ou a multa de pequeno Muita valor, gente né? pode... Isso.
Muita gente pode estar pensando assim, eu recebi esse dinheiro do governo federal, eu vou comprar sem fazer a licitação. Não, tem que haver um link com a comissão, porque é lá que vai ser feito a configuração do processo de inelegibilidade, a configuração do processo licitatório, a configuração do processo de dispensa de licitação. Uma pergunta, né, que pode surgir, né? É possível fazer uma inexigibilidade de licitação com a verba de convênio? Com certeza, com certeza. Basta que, para isso, o produto ou serviço se enquadre na singularidade e unicidade. Tá certo? Um exemplo coloquial. Que esse produto ele seja único, que só um fabrique e que só um venda. E que essa empresa tenha a documentação, o arcabouço documental para oferecer, mostrar à administração pública para que isso seja analisado e aprovado. Culmina com a publicação e o Tribunal de Contas vai tomar conhecimento daquilo ali, podendo ou não fazer perguntas sobre isso. Perfeito, perfeito. Diante disso, né, a gente vê que realmente a captação ela é possível, ela existe, né? Inclusive tem um bom montante de dinheiro lá no Fundo Nacional de Segurança Pública que pode ser bem empregado pelas forças de segurança em favor da sociedade, isso é mais importante, né? Esse dinheiro desse fundo, ele não surgiu do nada, né? Ele é aquele recurso que vem das loterias da Caixa Econômica, né? Então, quando você aposta na Mega Sena, na Loto Fácil, na Quina, né, na Dupla Sena, as apostas lá da Caixa, um percentual daquele valor que você paga lá na sua aposta vai para esse fundo para ser revertido em mais segurança pública para a sociedade, né? E segurança pública é uma coisa que é muito caro, principalmente para a gente que é da área, né? Porque todo mundo quer viver em paz. Qualquer cidadão, ele quer viver em paz, ele quer que o seu filho vá para a escola e volte a salvo, né? Então, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de bem-estar social, né? Todo mundo quer ter essa sensação de segurança aumentada na sua comunidade, no seu município, no seu estado, né? E é por isso, Rogério, que eu falei que todo ano os candidatos a ser conveniente do governo federal, eles são poucos. Porque, infelizmente, nem todo mundo sabe que a plataforma Mais Brasil existe. Né? Nem todo mundo tem conhecimento, apesar do governo publicar editais no Diário Oficial. Né? Então, se faz realmente necessário que o gestor público ele acesse a plataforma, ele cadastre sua instituição, ele observe se aquele programa lá disponibilizado no edital, ele tem um link com o seu mistério, né? com a sua atividade. Né? Um exemplo claro aí, prefeituras do interior não têm acesso à internet, existem milhões de reais à disposição de prefeituras para contratar produtos e serviços de telecentro. Aquele centro de internet, né, comunitário, público, é o programa onde várias cidades do interior, exato, várias cidades, né, podem se candidatar a isso. E no caso da sua seara, né, guardas municipais de todo o Brasil, né, secretarias de segurança pública, o próprio governador do estado, o próprio governo, tem que estar atento à sua equipe de captação de recursos para o oferecimento desse dinheiro, né? Porque esse dinheiro, ele é um dinheiro que vem em boa hora, né? Ele vem para sanar essas carências, né? De cada prefeitura, de cada guarda municipal, de cada polícia militar, de cada polícia civil, podendo ser alocado para construção, para aquisição de reaparelhamento como um todo, né? Podendo ser alocado para os diversos fins. Agora, basta que para isso você atente ao edital, observe, faça uma boa proposta, essa proposta ela vai virar o convênio, né, em sendo aceita, né? Tudo começa com esse projeto aí, é vender a ideia para o governo federal. Por isso que a plataforma Mais Brasil, ela tem o link de produção e tem o link aberto, né? Onde nesse link aberto, os
comandantes de guarda, os prefeitos, né, os secretários de defesa social aí do Brasil inteiro, vão poder verificar qual programa melhor atende a sua guarda, a sua polícia, a sua força. Entendi. E segurança pública é uma coisa que agora está recebendo a importância que merece, né, Petrônio? Porque sim, quando a gente fala de segurança pública, algumas pessoas podem pensar que é somente prender bandido, não é. Né? Você tem uma série de atividades dentro da segurança pública que resultam, como eu estava falando anteriormente, de bem-estar social. E quando a gente vai analisar direitinho, afeta a economia diretamente, né? Então, por exemplo, se você tiver um local que você tem muito assalto, né, e o cara resolveu abrir uma farmácia, uma mercearia naquele bairro, e ele é assaltado constantemente, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar. E aí vai perder todo mundo, porque perde a atividade econômica em si, o emprego que aquele empreendimento poderia gerar, né? E também a própria população, que, por exemplo, você vai num bairro e o cara não tem uma farmácia no bairro dele, porque o bairro dele é violento, ele precisa sair para ir para outro bairro. Né? Então, assim, quando a gente fala de segurança pública, é algo que tem que ser muito, mas muito caro, né? As obrigações sociais do Estado são educação, saúde e segurança, né? Então, sim. Essas três coisas não podem ser prescindidas, né? Sempre se teve, historicamente, verbas reservadas para a educação, verbas reservadas para a saúde. Sempre teve orçamento nessas duas áreas, e o orçamento na área de segurança pública sempre foi muito precário, né? Nós temos aí policiais, guardas municipais, policiais penais, agentes socioeducativos, fazendo milagre com o que tem nas mãos, né? Sem aparelhamento. Você vai, por exemplo, pegar a guarda municipal mesmo, o cara vai para o enfrentamento ao crime com a cara e a coragem, né? Com a boa vontade e o coração de guerreiro, porque condições de trabalho, nada, né? A gente entende a situação dos gestores públicos, né? Dos prefeitos, dos governadores. Realmente existe uma escassez de verba para você fazer investimento. Por isso que programas assim como o governo federal são tão importantes, porque possibilita que haja um investimento direto na força de segurança pública. Esse investimento ele não como é que eu vou dizer, indireto, por tabela, vai por outros caminhos para chegar nisso, né? Investimento em segurança pública é direto, né? Isso começou... alguns gestores que pegaram verbas que seriam destinadas para a segurança pública e investirem em assistência social, como se a assistência social fosse ação de segurança pública. Assistência social, ela é ação preventiva do Estado, não é atividade de segurança pública. Você tem uma secretaria de ação social que vai cuidar da ação social, de fazer inclusão, que também é prevenção ao crime. Mas quando a gente fala de segurança pública, a gente fala basicamente de duas coisas. Ação de presença, ou seja, policiamento preventivo e comunitário, e repressão ao crime. Porque se não houver repressão, se não houver punição, a impunidade, ela estimula a criminalidade. Então, quando a gente fala de segurança pública, de projetos de segurança pública, tem que ser no sentido de realmente equipar as forças, para que as forças tenham ação de presença e capacidade de repressão ao crime. Né? Sim. Não é isso? Rogério, isso. Rogério, tudo começa com a necessidade, né? Se realmente a gente está, especialmente aí nesse ano que está atípico, né? Se nos outros anos que foram típicos o dinheiro já faltava, imagine agora, né? O governo federal continua aportando programas para que o gestor público ele faça convênio, gaste bem e preste contas, né? E isso é fundamental, porque não é um empréstimo, tá? Você não vai pagar de volta. Muitas vezes é a fundo perdido, no máximo vai haver uma contrapartida que não ultrapassa os 10%, né? Mas pode ser a fundo perdido. Então, aquele organismo, aquela OS, aquela prefeitura, ele vai ser conveniente do governo federal, vai gastar com o que ele precisa e vai prestar conta. Nada mais é que isso. Infelizmente, o pessoal não tem conhecimento disso. Rogério, eu queria disponibilizar o meu canal digital, o blog O Mundo das Licitações Públicas. Eu quero dizer para os espectadores que, a partir de amanhã, às 8 horas, toda a documentação necessária para fazer
essa proposta vai estar disponibilizada no mundo das licitações públicas. É só colocar no Google, tá? O mundo das licitações públicas, vai lá direto, vai estar postado, você vai poder fazer o download e você vai ter o memento, né? Esse memento aqui é a minha pauta, né? E um e-book feito pela própria plataforma Mais Brasil, para que a guarda, a prefeitura, o Estado obtenha aquilo e saiba como processar. Porque eu sei que em 50 minutos a gente não vai dar tempo de falar tudo aqui, né? Não vai. Mas a gente pelo menos está deixando o recado. Perfeito. A Polidefensa ela é muito comprometida, viu, Petrone? Você sabe bem disso. Muito comprometido com o nosso combatente, o nosso herói que está lá na ponta, né? Arriscando a vida para proteger a sociedade, né? Ontem, inclusive, foi o Dia Nacional do Profissional de Segurança Pública, né? Dia 24 de junho, né? Eu vi. E a gente saudou os nossos heróis, né? Nós consideramos os combatentes hoje aí de todas as forças de segurança pública no Brasil, os guardas municipais, policiais militares, policiais civis, policiais penais, agentes socioeducativos, policiais federais, bombeiros militares, são nossos heróis, né? E nós temos um carinho muito grande por isso, e dentro desse momento aí em que vai ser liberado a possibilidade de captação de recursos federais, né, a Polidefensa estruturou uma assessoria de projetos, né, que você pode acessar gratuitamente, tá certo? Pelo e-mail projetos no plural, @polidefenso.com.br. Nós assessoramos, evidentemente nós não vamos cadastrar proposta de ninguém na plataforma Mais Brasil, isso é uma competência dos gestores públicos, mas nós como Polidefensa, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos subsidiar, né, a elaboração desse projeto, né, com informações técnicas que são viáveis, né, informações técnicas que vão ajudar a compor a proposta de uma forma técnica, para que a análise seja técnica, a aprovação seja técnica, a execução seja técnica e a prestação de contas seja técnica, tá certo? Isso. Então, como eu estava falando anteriormente, esses recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública não podem ser alocados em ações preventivas, né, de ações sociais, vamos fazer, né, uma ação social aqui para a inclusão da juventude. Não é isso. É para investir nas forças de segurança pública. É para investir nos agentes de segurança pública. Nós fizemos uma live na segunda-feira com o coronel Carlos Hollenberg, lá da Polícia Militar de Sergipe, e ele falou uma coisa, né? Ele falou uma coisa bem interessante, uma tríade, né? Homem, e tudo começa no homem, equipamento e treinamento. Tá certo? É isso que vai sustentar a segurança pública. Então, o foco desses projetos do Fundo Nacional de Segurança Pública são o agente de segurança pública. Sem o homem, nada acontece. Nada acontece. A riqueza de qualquer força de segurança é seu agente. É o soldado, é o agente penitenciário, é o agente de polícia civil, né? A força realmente dessa grande massa é ele. E é nele que os recursos têm que ser investidos, com certeza. Perfeito. Então, a Polidefensa está à disposição. Nós fornecemos aí, fabricamos e distribuímos para o mundo inteiro o melhor equipamento não letal, com desempenho e qualidade que são singulares, tá certo? Qualquer gestor que quiser conhecer o equipamento, entre em contato conosco pelo e-mail comercial@polidefenso.com.br, que a gente destaca o representante comercial mais próximo para fazer a apresentação técnica. Tecnicamente, o equipamento que nós produzimos é superior a qualquer outro produto análogo fabricado no mundo, né? Não é à toa que hoje nós estamos aí exportando para Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Romênia, outros países da Europa, para a Ásia, a China, Taiwan, o Oriente Médio, né, os Emirados Árabes Unidos, Oceania,
aqui para a América Latina, né, para os nossos irmãos aqui do lado ali andino, né? Então nós temos aí, não é à toa que nós estamos exportando tanto, né? E o produto só faz crescer. E todo agente de segurança pública que conhece, experimenta, tecnicamente não quer mais outro equipamento, porque realmente é um equipamento que traz solução e não problemas. Petrônio, a gente está indo aí para final da nossa live. Nós temos aí mais 4 minutos, né? Nós gostaríamos de fazer os agradecimentos, né? Agradecer você, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente, tá certo? E dizer que Deus é maravilhoso, né? Deus, ele proporciona coisas boas, ele coloca pessoas boas no nosso caminho, e graças a Deus, nós nessa caminhada aí de Polidefenso, nós temos feito mais do que clientes, nós fazemos amigos, né? Porque nós prezamos por não só um produto de excelência, mas um atendimento de excelência, com respeito, com honestidade, com transparência e com suporte técnico, né? Nós somos uma empresa técnica, ideológica, é assim que nós procedemos e é assim que nós fazemos nossos clientes amigos. E aí eu passo para o senhor aí, para fazer os seus agradecimentos. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Não é todo dia que a gente pode falar um pouquinho sobre captação de recursos federais, bem como da própria inexigibilidade de licitação, né? E foi muito bom, está sendo, né? Mais uma vez eu quero dizer que o material que foi utilizado, a minha pauta aqui, e um e-book sobre exatamente como processar essa proposta aí da plataforma Mais Brasil estará amanhã no blog O Mundo das Licitações Públicas, à disposição dos senhores, né? E os senhores vão ver que não tem bicho de 7 cabeças. Realmente é comprar ideia, aproveitar aí a plataforma da própria indústria Polidefenso está fornecendo, né? Para exatamente fazer a sua proposta ao governo federal, ser conveniente, né? Receber esse dinheiro, gastar bem e fazer com que a sua guarda, a sua polícia seja bem equipada e cumpra com seus objetivos à população. Agradeço muito, Rogério. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado aí. Foi uma verdadeira aula, né, de gestão pública, de excelência, de qualidade, técnica, honesta. Eu que tenho que lhe agradecer aí por ter aceito o nosso convite, estar aqui no nosso canal, e que Deus abençoe aí você, sua família, proteja sempre. Amém. E tamo junto. Forte abraço, Petrônio. Fica com Deus. Um grande abraço. Tudo de bom. Até mais, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima live.